A câmera estava ligada, 300 pessoas assistindo ao vivo. Foi exatamente nesse momento que Camila descobriu a traição do homem que ia se tornar seu marido. Ela podia desabar ali mesmo, mas escolheu fazer algo que ninguém ali dentro jamais esqueceria. Aceita? O padre perguntou. Rafael sorriu. Aquele sorriso bonito de sempre, confiante, como se tivesse o mundo nas mãos. O salão estava lotado. Flores brancas em todo canto, velas acesas nas laterais e cada convidado com o celular levantado, tentando capturar o momento perfeito. No YouTube, a transmissão ao vivo já marcava mais de 300 espectadores. O chat subia rápido. Coração, coração, emoji de aliança, coração. Jéssica estava 2 passos atrás de Camila, segurando o buquê reserva, quando o celular dela vibrou na mão. 1 vez, 2, 3. Ela olhou para baixo sem querer, e o rosto dela fechou na hora. Jéssica! Camila quase não abriu a boca. O que foi? Jéssica não respondeu. Só virou o celular devagar na direção dela, com uma cara que Camila nunca tinha visto na amiga em 20 anos de amizade. No chat da live, uma conta sem foto de perfil repetia a mesma mensagem várias vezes seguidas, como se tivesse com pressa de ser lida. Pergunta para o noivo sobre a Bruna. Pergunta quantos meses tem o filho que ela está esperando. O restante do salão não sabia de nada. Uma senhora na segunda fileira enxugava os olhos com um lenço dobrado. Um tio fotografava sorrindo na ponta da fila. A música ambiente continuava tocando baixinho, como se o mundo ainda fosse um lugar normal. Camila olhou para o chat, releu a mensagem. 1 vez, 2. As letras não mudaram. Ela respirou fundo. Tentou sorrir de volta para a câmera. A boca obedeceu. Os olhos, não. Ergueu o olhar e encarou Rafael bem na frente dela. Ele continuava sorrindo, de terno, com a aliança dourada já na mão, esperando o padre terminar. 300 e tantas pessoas assistindo ao vivo, e só 2 delas sabiam que aquele casamento tinha mudado de direção para sempre. Rafael inclinou o rosto até o ouvido dela. Apertou a mão com força. Tá tremendo por quê? Relaxa, amor, é só o casamento. O estômago de Camila virou. O que você faz quando o mundo inteiro está te assistindo? O perfume de Rafael chegou junto com o vento do ar-condicionado. Aquele perfume caro que ele sempre usava em ocasiões especiais. Camila fechou os olhos por meio segundo. E esse segundo foi suficiente para levar ela para longe dali. 3 anos atrás. Uma churrascaria no bairro, mesa do fundo, ele chegando atrasado com aquele sorriso de quem sabe que vai ser perdoado. Achei que você não viesse mais, ela tinha dito. Saí sem te ver? Nem morto. Ele tinha puxado a cadeira para ela sentar antes de se sentar. Tinha pedido a sobremesa que ela nem tinha falado que queria, porque ele tinha prestado atenção na primeira vez que saíram. Camila lembra de ter pensado: esse é diferente. Esse presta atenção de verdade. E por muito tempo, era isso que ela jurava que ele era. Tudo isso passou pela cabeça dela em segundos. Depois veio a outra memória. Essa doía mais. Uma sexta-feira, 8 da noite, Rafael chegando em casa com o celular virado para baixo, do jeito que nunca fazia antes. Ela tinha feito jantar. Mesa posta. Ele mal olhou. Cansativo hoje, ele disse. Reunião até agora. Você tá com cheiro de perfume diferente. Amostras grátis na farmácia. Para, Camila. Ela tinha parado, guardado aquilo no fundo da gaveta da cabeça, do lado de outras coisas que não queria examinar de perto. As viagens que nunca batiam exatamente com o que ele contava. Os finais de semana com o celular no silencioso. O jeito que ele às vezes olhava para o lado quando ela perguntava como tinha sido o dia. Ela não queria saber. Pelo menos era o que dizia para si mesma. Você confia em mim? Ele tinha perguntado uma noite, sem razão nenhuma, como se estivesse respondendo uma pergunta que ela não fez em voz alta. Ela olhou para ele deitado do lado e disse que sim.
porque era mais fácil acreditar do que encarar o que estava bem na frente dela. Foi esse sim que a trouxe até o altar. O barulho de um copo derrubado no fundo do salão jogou Camila de volta para o presente como um tapa. O padre continuava falando, a música continuava tocando, o chat da live continuava subindo e Rafael ainda estava ali na frente dela, com aquela aliança dourada na mão, sorrindo para a câmera. Mas agora, Jéssica tinha inclinado o celular de novo para ela. Dessa vez, não era só a mensagem, era um print de conversa, com o nome de Rafael no topo, com datas, com palavras que não deixavam nenhuma dúvida no mundo. O buquê de Camila parou de tremer, não de alívio, de decisão. Camila tomou uma decisão em fração de segundo. Ia fingir que não sabia de nada. Era simples na teoria. Sorrir, segurar a mão de Rafael, dizer sim quando o padre perguntasse, e depois, longe dali, longe das câmeras, longe de todo mundo, ela ia resolver isso. Ia confrontar ele em particular, com calma, sem destruir o dia de 200 e tantas pessoas que tinham viajado, se arrumado, comprado presente. Ela ia aguentar. Jéssica tocou no braço dela com a ponta dos dedos. Camila não virou. Continuou olhando para o altar, para o padre, para o arranjo de flores brancas, que custou mais do que um mês de aluguel, para o homem na frente dela que sorria como se a vida fosse um lugar bonito e seguro. Camila! A voz de Jéssica era um sussurro apertado. Você precisa ver o resto. Depois. Não, agora. Camila inclinou o rosto 2 centímetros na direção da amiga. O suficiente para falar sem mover o buquê, sem chamar atenção. Jéssica, eu peço, não agora. O padre fez uma pausa na leitura e olhou para as duas com um sorriso paciente. 2 ou 3 convidados sorriram também, achando graça, como se fosse nervosismo de noiva. Uma senhora na terceira fileira cochichou algo para do lado e as duas abafaram uma risada. Camila sorriu de volta, o sorriso mais pesado que ela já colocou no rosto. Ela tentou se concentrar nas palavras do padre, tentou ancorar a atenção nas velas, na música, na gravata azul de Rafael. Tentou se convencer de que o print que ela tinha visto podia ter contexto, que uma conversa fora do contexto pode parecer qualquer coisa, que ela estava tirando conclusão demais de coisa de menos. Mas as mãos não paravam de tremer, e o buquê balançava junto. Rafael olhou para ela. Demorou 1 segundo a mais do que o normal. O sorriso continuou, mas os olhos mudaram um pouco. Uma leitura rápida, discreta, do tipo que ele fazia quando queria entender o ambiente sem parecer que estava prestando atenção. Tá bem? Ele murmurou. Tô. Parece que vai chorar. É emoção. Ele apertou a mão dela. Firme. Com aquela pressão que às vezes era carinho e às vezes era aviso. Camila nunca soube distinguir bem os dois. O padre continuou. O salão continuou. O chat da live continuava subindo, mas agora com mensagens diferentes misturadas no meio dos corações. Pessoas que tinham lido a conta sem foto, que tinham printado, que estavam mandando para outras pessoas assistirem ao vivo. 300 espectadores tinham virado 450 em menos de 10 minutos. Camila não sabia disso, mas o celular de Jéssica sabia. Foi quando o assessor do salão se aproximou pela lateral, discreto, e se abaixou perto de Jéssica, com a expressão de quem tem um problema para resolver. Preciso pedir para a senhora desligar o celular durante a cerimônia, ele sussurrou. Solicitação da família do noivo. Jéssica levantou o olhar para ele devagar. Da família do noivo. É um pedido da senhora Fátima, mãe do... Tô aqui assistindo ao casamento da minha melhor amiga. O celular fica. O assessor abriu a boca. Fechou. Recuou 2 passos e sumiu pela lateral sem falar mais nada. Camila tinha ouvido tudo. Cada palavra. Dona Fátima já sabia de alguma coisa. Ou estava com medo de que alguém soubesse. Do jeito que as mães sabem. Aquele jeito que fingia ser proteção, mas era controle disfarçado. Rafael apertou a mão de Camila de novo.
dessa vez mais forte. O que a Jéssica está fazendo com o celular? Nada. Camila. Ela tá bem, Rafael. Para. Ele soltou a mão dela. Sorriu de lado, o tipo de sorriso que ele usava quando estava irritado, mas não podia mostrar. Virou o rosto para frente, para a câmera, para o padre e respirou fundo pelo nariz. O padre chegou na parte dos votos. Camila podia fazer isso. Ela só precisava dizer 2 sílabas. Sim, 2 segundos. Fim. Depois ela resolvia. Depois ela perguntava, depois ela chorava, gritava, exigia explicação. Mas depois, não agora, não com câmera, não com a família inteira olhando, não com a avó dela de 82 anos na primeira fileira, esperando ver a neta se casar. Mas aí veio a voz, não de fora, de dentro. A voz da mãe dela, 3 anos antes, numa noite em que as duas estavam na cozinha e ela tinha perguntado como a mãe tinha aguentado ficar com o pai tanto tempo depois de descobrir a traição. A mãe tinha ficado quieta por um longo tempo. Depois disse baixinho: achei que preservar a família valia mais que me preservar. Errei feio. Camila tinha engolido aquilo e não tinha perguntado mais nada. Agora estava no altar, com o mesmo veneno na mão e o mesmo copo na frente dela. E aí veio a dúvida, aquela que dói mais que a própria traição. E se não for verdade? Uma mensagem anônima, uma conta sem foto, um print que ela mal teve tempo de ler direito. E se fosse alguém com raiva de Rafael? E se fosse uma confusão, uma brincadeira de mau gosto, um mal-entendido que ia se resolver com uma conversa calma? Ela ia destruir o casamento, humilhar o homem na frente da família inteira, virar o dia de cabeça para baixo e no final ia ser mentira? As pernas tremiam agora, não só as mãos. Rafael estava olhando para ela com aquele sorriso de lado, esperando. O padre estava esperando. O salão estava esperando. 480 pessoas ao vivo no YouTube estavam esperando. Mas esse detalhe, Camila ainda não sabia. Ela respirou fundo, fechou os olhos por meio segundo. E ali dentro, naquele escuro rápido que ela deu para si mesma, apareceu o rosto do pai. Não o pai de hoje, velho e distante. O pai de quando ela tinha 12 anos, chegando tarde, com o mesmo tipo de sorriso que Rafael tinha agora. O mesmo perfume estranho, a mesma explicação fácil demais. E a mãe dela acreditando, sempre acreditando, até não ter mais como acreditar. Camila abriu os olhos. Rafael inclinou o rosto até o ouvido dela. Amor, o padre está esperando. Fala o sim. E foi exatamente essa frase, naquele tom, com aquela pressa, como se ela fosse um detalhe a ser resolvido, que apagou toda e qualquer dúvida que ainda restava nela. Ela não ia falar o sim. Mas também não ia sair calada. O padre olhou para Camila com aquela paciência de quem já viu de tudo em cerimônia de casamento. Rafael olhou também. A diferença é que o padre parecia preocupado. Rafael parecia irritado. Camila. A voz dele era baixa, mas cortante. O que está acontecendo? Só preciso de 1 segundo. 1 segundo. Ele repetiu as palavras como se fossem um absurdo. Jogou um olhar rápido para a câmera do fundo do salão e então de volta para ela. E alguma coisa no rosto dele mudou. Ficou mais leve, mais descontraído, como se ele tivesse acabado de decidir o que ia fazer a seguir. Ele soltou uma risada baixinha, virou o rosto para o salão. Gente, calma, ela mesma. Gesticulou com as mãos abertas, como quem pede paciência. Quem me conhece sabe que a Camila sempre foi dramática. Todo evento tem que ter uma cena, né, amor? Algumas risadas espalhadas pelo salão. Não muitas, mas suficientes para doer. A avó de Camila, na primeira fileira, apertou o lenço com as 2 mãos e olhou para o chão. Um amigo de Rafael, na 5ª fileira, cutucou o colega do lado e sorriu com aquela cara de era de se esperar. Camila ficou parada. Sorrir estava fora de cogitação. Chorar também não ia acontecer. Não agora, não com as câmeras ligadas.
Ela ficou com aquele rosto de quem acabou de levar um tapa e ainda não processou se vai reagir ou não. Não sou dramática, ela disse. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Amor, Rafael inclinou o corpo levemente na direção dela, com o tom de quem fala com criança. O padre está esperando. Os convidados estão esperando. Tem 300 pessoas que abriram a agenda por causa disso aqui. 300 e pouco, disse alguém no fundo. Mais risadas. O chat disparou uma sequência de emojis de risada, misturado com pontos de interrogação. Alguém escreveu, ela vai desmaiar, kkkk. Outro, isso é normal não. Outro, alguém me explica o que está acontecendo aí. Camila continuava de pé, imóvel, segurando o buquê com os nós dos dedos brancos de tanto apertar, respirando pelo nariz, contando internamente como se cada número fosse uma parede que ela precisava não deixar cair. Foi Dona Fátima quem se levantou primeiro. Ela estava na segunda fileira do lado da família do noivo, de vestido rose, com aquele colar de pérolas que usava em todo evento importante. Se levantou devagar, com aquela postura de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida. Camila, minha filha, o tom era mel puro. Você está emocionada, é natural, mas vamos deixar a cerimônia continuar, tá bem? Esse momento é lindo demais para ser atrapalhado por nervosismo. Aplausos. 4, 5, 6 pessoas batendo palma. Como se Dona Fátima tivesse feito algo corajoso e necessário. Isso, disse um homem mais velho do lado dela. Deixa o casamento acontecer. O assessor do salão reapareceu pela lateral com aquele sorriso profissional colado no rosto, aquele tipo de sorriso que não chegava nos olhos. Ficou posicionado a 2 metros de Camila, como se fosse uma barreira humana discreta. Rafael virou o corpo na direção do salão e ergueu as mãos uma vez, como um maestro acalmando a orquestra. Tá tudo bem, pessoal. Ela sempre faz isso, desde quando a gente namorava. É o jeitinho dela. Mais risadas. Dessa vez, mais gente. A família do noivo relaxou nas cadeiras. Alguns convidados abaixaram os celulares, achando que o drama tinha acabado. No chat, alguém escreveu, noiva nervosinha, kaká, o Rafael tá tranquilo demais, que casal fofo. Outro, nossa, ela precisa se acalmar. Outro, eu ia morrer de vergonha, kaká. Jéssica deu um passo para frente e ficou do lado de Camila, ombro com ombro. Não disse nada, só ficou ali. O padre olhou para os dois com uma expressão que tentava ser neutra, mas estava claramente pedindo para isso acabar logo. Abriu o livro de novo com aquele gesto de vamos continuar. Rafael virou o rosto para Camila e esperou, confiante, sem pressa, com aquele olhar de quem já venceu. E o pior de tudo era que metade do salão estava com ele. Camila respirou fundo. Então fez uma coisa que ninguém esperava. Ela virou o corpo de frente para o salão inteiro. Não para o padre, não para Rafael, para o salão. E para a câmera do fundo que ainda piscava vermelho, transmitindo tudo ao vivo. Eu preciso de 1 minuto de honestidade aqui. A voz saiu clara, sem tremor. O salão fechou a boca tão rápido que dava para ouvir uma vela crepitando no silêncio. Eu sei que vocês vieram aqui para ver um casamento bonito. Eu queria muito que esse fosse esse dia, mas tem uma coisa que precisa ser dita antes de continuar. Ninguém respirou. O chat parou por 2 segundos. Depois explodiu. Rafael deu um passo na direção dela. Camila, deixa eu terminar. Ela não gritou, não precisou. Tinha alguma coisa na voz que fez ele travar no lugar. Na primeira fileira, a avó estava com a mão na boca. Camila abriu a boca para continuar, e por 30 segundos parecia que ia funcionar de verdade. O salão estava quieto do jeito certo, as pessoas sentindo que tinha algo errado de verdade, que o silêncio era de respeito, não de constrangimento. Rafael deixou ela falar. Ficou parado, de braços cruzados, com um meio sorriso no canto da boca. Calculado, esperando o momento certo. Então disse, amor, você tomou o remédio hoje? O salão explodiu. Dessa vez, não foi risada envergonhada. Foi risada aberta, alta,
do tipo que dói e ecoa. Um homem na 7ª fileira se curvou para frente de tanto rir. Uma mulher do lado tampou a boca com a mão, mas os ombros sacudiam sem parar. Alguém disse, Nossa Senhora, entre dentes, sufocando o riso. Camila ficou parada, com a frase na metade, com o salão rindo, com Rafael sorrindo daquele jeito que ela conhecia tão bem, o sorriso de quem acabou de vencer, sem precisar levantar a voz. Jéssica apertou o braço dela. Foi a única coisa que impediu Camila de sair correndo dali. Rafael deu um passo na direção dela, próximo demais. Baixou a voz, mas o microfone lapela captou cada palavra. Você vai fazer isso aqui? Na frente da família toda? Na frente dos meus chefes? Ele apontou discretamente com o queixo para uma mesa no fundo. Sabe o quanto eu trabalhei para chegar até aqui? Sabe o que custou tudo isso? Rafael, você não tem ideia do que está fazendo. A voz estava baixa, controlada, mas com aquela camada que Camila só tinha ouvido poucas vezes, e toda vez tinha saído machucada do outro lado. Você está constrangendo todo mundo. Sua avó está ali. Olha para a cara dela. Camila olhou. A avó estava com um lenço nos olhos, apertando a mão da filha ao lado, com aquele rosto de quem implora para a neta parar. Pelo amor de Deus, para. Eu só quero... A voz de Camila rachou ali no meio. O que você quer? Rafael levantou um pouco a voz. O suficiente. Fala. Fala para todo mundo o que você quer no meio do altar. Silêncio. Nem o chat se mexia. Camila abriu a boca. Fechou. O chão parecia mole debaixo dos pés. E foi aí que Dona Fátima disse, da 2ª fileira, com aquela voz de mel que escondia a faca. Coitada, ela não tá bem. 3 palavras. O salão concordou sem dizer nada. Alguém levantou o celular de novo, mas agora não era para filmar um casamento bonito. Era para filmar ela, parada no altar, com o buquê tremendo na mão, sozinha na frente de todo mundo, com o noivo de costas e o salão inteiro olhando para ela como quem olha para um problema que precisa ser resolvido logo. O padre tossiu discretamente. Rafael ajeitou a gravata e ninguém disse uma palavra em defesa dela. Camila saiu pelo corredor lateral sem pedir licença para ninguém. Não correu. Andar rápido já estava além do que as pernas estavam oferecendo, mas saiu. Com o buquê ainda na mão, o vestido arrastando no piso de mármore e a certeza de que se ficasse no altar mais 30 segundos, ia acontecer uma das duas coisas. Ela desmaiava ou ela explodia. O banheiro da cerimônia ficava no corredor dos fundos, longe do barulho. Ela entrou, fechou a porta, girou o trinco. Ficou de frente para o espelho. A mulher que olhou de volta para ela era alguém que ela reconhecia, mas que parecia muito mais cansada do que quando tinha acordado naquela manhã. Batom ainda no lugar. Cabelo ainda perfeito. O véu um pouco torto do lado esquerdo. Olhos que ainda não tinham chorado, mas que estavam guardando coisa demais para um espaço pequeno demais. Ela apoiou as 2 mãos na pia. Respirou. Pensou em sair pela porta dos fundos, pegar um táxi, ir para a casa da mãe, ligar para algum advogado segunda-feira de manhã, em silêncio, sem câmera, sem plateia, sem 300 pessoas que iam comentar pelo resto do ano. Era a saída mais inteligente. Era a saída com menos sangue. Ela olhou para a aliança que estava no dedo dela desde que Rafael tinha colocado no ensaio 2 dias antes, só para ver como ficava. A aliança tinha ficado. Ele tinha esquecido de pedir de volta, ou não tinha ligado. Ela rodou a aliança no dedo com o polegar. 1 vez. 2. A voz da mãe veio sem avisar, de algum lugar no fundo da memória, de uma noite qualquer de anos atrás. Eu fiquei calada porque achei que ia proteger alguém. Não protegi, só adiou. Camila parou de rodar a aliança. Ficou olhando para a própria mão por um longo tempo. Lá fora, abafado pela porta fechada, ela conseguia ouvir o som do salão, o burburinho de 300 pessoas desconfortáveis esperando a noiva voltar. Alguém com voz grossa dizendo alguma coisa que arrancou uma risada de grupo. O som de Dona Fátima
certamente administrando a situação com aquele sorriso de pérolas. Camila tirou o celular do buquê. Jéssica tinha colocado ali antes de ela sair sem dizer nada. Só enfiou na beirada das flores com aquela cara de "você vai precisar disso". A tela acendeu. 4 mensagens novas de um número desconhecido, sem foto de perfil, sem nome salvo. A primeira era só texto. "Eu sei que você está no banheiro. Eu sei que você está pensando em engolir. Não engole". A segunda: "Ele fez isso antes. Tem mais gente que sabe". A terceira era um arquivo de vídeo. 43 segundos. Camila ficou olhando para o ícone do vídeo por uns 10 segundos. O dedo pairou em cima da tela sem tocar. Então tocou. O vídeo abriu sem som. Ela tinha no mudo. Colocou o volume, levou o celular até o ouvido e encostou na parede do banheiro. 9 segundos de imagem tremida. Depois, estabilizou. Era um quarto. Ela conhecia aquela cabeceira de cama, o tom bege daquela parede, a janela com a persiana torta do lado esquerdo que Rafael sempre falou que ia consertar e nunca consertou. Era o quarto deles. E a voz que ela ouviu no áudio, aquela voz baixa, aquele riso específico, aquele jeito de falar o nome de alguém como se fosse uma coisa só dele, era a voz de Rafael. Camila desligou o vídeo. Ficou em silêncio por exatamente 4 segundos. Depois se afastou da parede, abriu a torneira, molhou as 2 mãos. Enxugou devagar, dedo por dedo, com a toalha de papel que estava dobrada na beira da pia. Olhou para o espelho uma última vez. Endireitou o véu. Pegou o buquê e saiu do banheiro de volta para o corredor com uma calma que ela mesma não sabia que tinha. O tipo de calma que não vem do alívio, que vem de quando você para de ter medo do que pode acontecer porque já decidiu o que vai fazer. O salão estava esperando. A câmera ainda estava ligada e Camila tinha 43 segundos de vídeo no celular. Jéssica estava no corredor esperando, encostada na parede de frente ao banheiro, com o celular na mão e aquela expressão de quem já tomou uma decisão antes mesmo de ser consultada. Quando Camila abriu a porta, as 2 se olharam por um segundo. "Você assistiu?" Jéssica perguntou. "Assisti." E Camila não respondeu com palavras. Só entregou o celular para ela. Jéssica assistiu os 43 segundos com o queixo firme, sem piscar, sem mudar a expressão. Quando o vídeo acabou, ela devolveu o celular e respirou fundo pelo nariz. Eu já sabia que ele não prestava. "Jéssica." "Não, eu sei. Não é hora." Ela endireitou o próprio vestido de madrinha, puxou o celular de volta para o bolso e olhou para Camila com aquela seriedade de quem está prestes a falar algo importante. "Escuta, eu tenho coisa que você ainda não viu. Mas antes você precisa me dizer uma coisa. Você quer sair daqui calada ou você quer que todo mundo que está assistindo esse casamento ao vivo entenda exatamente o que esse homem é?" O corredor estava vazio. Lá no fundo, o som abafado do salão. O padre provavelmente tentando manter algum tipo de ordem. Rafael provavelmente encantando a todos com aquele sorriso de quem não deve nada a ninguém. "Fala o que você tem", disse Camila. Jéssica desbloqueou o celular, abriu a galeria. Foram 3 toques na tela, rápidos, como quem sabe exatamente onde está o arquivo. Quando aquela conta sem foto começou a mandar mensagem no chat, eu fui atrás. Entrei no perfil, tinha um link na bio, um álbum compartilhado, aberto, com senha padrão. Ela virou o celular para Camila. A senha era o nome dele. Na tela, uma pasta com 19 arquivos. Fotos, conversas, prints de transferências bancárias, datas. A mais antiga era de 14 meses atrás. 14 meses. Camila e Rafael tinham marcado a data do casamento havia exatamente 1 ano e 2 meses. Ele estava com a Bruna antes de pedir ela em casamento. Camila ficou olhando para a tela por um tempo que ela não conseguiu medir. Não era tristeza.
Era aquela sensação estranha de quando uma coisa que você sabia no fundo finalmente aparece em forma concreta na sua frente, e você percebe que a dor já estava lá faz tempo, só esperando um nome. Ele pediu para me casar sabendo disso, ela disse. Não era pergunta. Sabendo disso, Jéssica confirmou. O medo que Camila ainda tinha, aquele fio fino de "e se eu tiver errada", foi embora naquele segundo, não com explosão, com uma clareza quieta que foi quase pior. Me mostra o resto. Jéssica passou os arquivos um por um. Havia uma conversa onde Rafael perguntava para Bruna o que ela queria ganhar de presente de aniversário, num dia em que ele tinha dito para Camila que estava em viagem de trabalho em Ribeirão Preto. Havia uma foto dos dois num restaurante que Camila reconheceu. Rafael tinha ido lá com ela 2 meses antes, dito que era a primeira vez que visitava o lugar. Havia uma mensagem de Bruna dizendo: "Quando você vai contar para ela?", com a resposta de Rafael sendo um emoji de relógio seguido de "calma". "Calma", repetiu Camila em voz baixa. "Ele ia contar para você na hora que fosse conveniente para ele", Jéssica disse. "Ou não ia contar nunca." Camila devolveu o celular. Ficou em silêncio por 3 segundos. "A câmera ainda tá ligada lá dentro?" Jéssica deu um meio sorriso. "Eu garanti que sim. Quantas pessoas estão assistindo?" Jéssica checou. Virou o celular para ela mostrar o número. 722 espectadores ao vivo. Camila olhou para o número, depois olhou para Jéssica. E foi a primeira vez desde que a cerimônia tinha começado que ela sentiu alguma coisa que não era peso. "A gente precisa de uma prova que não dê para negar", ela disse. "Uma coisa que, se ele tentar desacreditar, já seja tarde demais." "Já tenho." Jéssica abriu um segundo aplicativo. "O vídeo que você recebeu, eu já consegui salvar uma cópia antes que apagasse. Mas tem mais." Ela deu um scroll rápido. "Tem uma mensagem de voz dele, mandando para Bruna 3 semanas atrás, falando sobre o casamento." Ela tocou o play. A voz de Rafael saiu nítida pelo alto-falante, baixo o suficiente para não vazar pelo corredor. "Faz isso por mim. Fica quieta até o casamento passar. Depois a gente resolve. Você sabe que é você que eu quero. Ela é outra história." O corredor ficou em silêncio. Camila ouviu a frase terminar. Ouviu o silêncio depois. Depois olhou para Jéssica. "O áudio, os prints, o vídeo, tudo no celular?" "Tudo." "E a live ainda está aberta?" "Tá." Foi aí que o plano se formou inteiro, de uma vez só, como quando uma imagem desfocada de repente fecha o foco e você vê tudo com clareza absurda. Não era vingança. Pelo menos não era só isso. Era a única resposta possível para uma mentira construída na frente de 700 e tantas pessoas que estavam assistindo, achando que estavam vendo amor de verdade. "Você entra comigo", Camila disse. "Fica do meu lado. Se ele tentar tomar o celular..." "Você já mandou o áudio para o e-mail?" "Mandei para 3 lugares diferentes." "Então vamos." Elas deram 2 passos em direção ao salão e pararam. Dona Fátima estava no corredor, de braços cruzados, batom perfeito, colar de pérolas brilhando sob a luz do corredor. Tinha saído do salão sem fazer barulho, o tipo de mulher que aprende cedo a se mover em silêncio quando precisa apagar fogo. "Camila." O tom era o mesmo Mel de antes. "Eu precisava vir até você pessoalmente." "Dona Fátima, agora não é..." "Minha filha." Ela deu um passo na direção de Camila. "Eu entendo que você está nervosa. Casamento é isso. A gente entra em colapso. Bate aquele medo, aquela insegurança. É completamente normal." Uma pausa calculada. "Mas o que você está pensando em fazer lá dentro não vai te fazer bem. Vai só te envergonhar. E a sua família junto." Jéssica abriu a boca. Camila colocou a mão no braço dela. Devagar. O gesto de "deixa comigo." Ela olhou para Dona Fátima por um segundo longo. Olhou para o colar de pérolas, para o batom, para as mãos que estavam cruzadas na frente do corpo com tanta firmeza que os nós dos dedos estavam quase brancos. Ela sabia,
Mãe, sabe. Dona Fátima sabia de alguma coisa faz tempo e tinha escolhido o mesmo silêncio que tinha quase engolido Camila 10 minutos atrás. Dona Fátima, Camila disse com uma voz calma que surpreendeu até ela mesma. Com todo o respeito, sai da minha frente. 3 palavras que não foram gritadas, não foram chorosas, não precisaram de explicação. Dona Fátima ficou parada. Pela primeira vez naquela tarde, o sorriso dela falhou. Camila passou por ela. Jéssica junto. O assessor do salão apareceu de novo na entrada do corredor, deu um passo na direção das duas e Jéssica apontou o celular para ele sem parar de andar. A transmissão ao vivo cai. Eu ligo para o Procon e para o Reclame Aqui antes de chegar na porta. Escolhe. Ele recuou. Elas chegaram na entrada do salão. Camila parou por um segundo, respirou, checou o celular. A live ainda marcava o número subindo, passando de 800 agora. Jéssica ficou do lado, ombro com ombro, igual no altar. A diferença é que dessa vez Camila sabia exatamente o que ia fazer. É agora ou nunca, Jéssica disse em voz baixa. Camila empurrou a porta do salão. O salão virou o rosto quando as duas entraram. Não todo mundo de uma vez. Foi aquele tipo de movimento em onda, fileira por fileira, da porta até o altar, cabeças virando devagar, como quando alguém entra num lugar onde todo mundo já estava falando sobre essa pessoa. Rafael estava de costas, conversando baixinho com o padre. Ele não percebeu na hora, deu tempo. Jéssica puxou Camila pelo braço antes de ela pisar no corredor central. Não vai até ele ainda, ela sussurrou. Aqui. As duas pararam na lateral do salão, encostadas na parede de mármore perto da entrada, entre 2 arranjos de flores altos o suficiente para dar alguma cobertura. Jéssica abriu o celular e começou a organizar os arquivos em sequência, dedos se movendo rápido com aquela precisão de quem já tinha feito esse movimento umas 10 vezes na cabeça antes de executar. Primeiro o áudio, ela disse em voz muito baixa. Porque é a voz dele, inegável. Depois os prints com as datas. Depois o vídeo. O vídeo por último? Por último. Porque aí não tem mais nada para dizer depois. Camila olhou para o altar. Rafael ainda estava de costas, mas um dos padrinhos já tinha visto ela chegar e estava cutucando o ombro do outro ao lado. O burburinho no salão tinha mudado de tom. Antes era desconforto, aquela coisa de que situação estranha. Agora era antecipação. As pessoas sentiam que alguma coisa estava prestes a acontecer de verdade, mesmo sem saber o quê. O chat da live estava em colapso. 941 espectadores, subindo. Eu preciso que a câmera me veja segurando o celular, Camila disse. Se eu ficar de frente para o altar, ela pega. Jéssica checou o ângulo. A câmera estava posicionada no fundo do salão, centralizada, com foco no altar. Se Camila ficasse de frente para a câmera no corredor central, sim, dava. Dá, mas você vai ter que falar alto o suficiente para o microfone do lapela pegar. O microfone ainda está em mim? Jéssica olhou para o decote do vestido de Camila, onde o pequeno transmissor estava preso desde o ensaio. Verificou com 2 dedos rápidos. Tá. E tá ligado. Então tá tudo o que a gente precisa. Jéssica virou o celular para ela com a sequência de arquivos aberta e organizada. Você sabe abrir um por um? Sei. Se ele tentar tomar o celular da sua mão, já tá no e-mail. Em 3 lugares, Jéssica confirmou. E eu filmei a tela antes de você voltar, por precaução. Camila olhou para a amiga por um segundo. Não era um momento para emoção, mas foi difícil. 20 anos de amizade, e Jéssica tinha feito em 15 minutos dentro de um corredor o que a maioria das pessoas não faz, nem quando tem horas para pensar. Obrigada, ela disse. Só isso. Depois você me agradece. Agora vai. Camila deu um passo em direção ao corredor central, e o celular de Jéssica apagou. Não o aplicativo, o celular inteiro, tela preta sem resposta, como se tivesse descarregado do nada. Jéssica pressionou o botão lateral. Nada.
Pressionou de novo, segurando por 3 segundos. A tela piscou uma vez, mostrou o símbolo de bateria e apagou de novo. Não. A voz de Jéssica saiu num sopro. Não, não, não. Camila voltou 2 passos. Olhou para o celular. A tela continuava preta. Tá com bateria? Tava em 60%, isso não faz sentido. Jéssica pressionou de novo. Segurou mais tempo. Alguém pode ter mandado sinal para derrubar o aparelho. Tem como fazer isso por Bluetooth se você estiver perto. As duas olharam para o assessor do salão ao mesmo tempo. Ele estava do outro lado do salão, mas com o celular na mão, olhando para elas. Jéssica virou o aparelho, tampou a câmera traseira com o polegar, retirou e recolocou o chip num movimento rápido que ela tinha aprendido não se sabe onde. Pressionou o botão lateral de novo. A tela acendeu. O símbolo de carregamento apareceu. Depois, a tela de desbloqueio. Depois, o aplicativo da Live, que tinha fechado sozinho, mas que abriu de volta quando ela tocou. A Live tinha caído por 42 segundos e tinha voltado com 1.300 espectadores. Mais do que antes. Quem tinha saído voltou e trouxe gente junto. Jéssica e Camila se olharam. 1.300, Jéssica disse. Camila respirou fundo. Na frente, o padre tinha voltado ao lugar. Rafael tinha voltado ao altar. O salão estava em silêncio de novo. Aquele silêncio de cerimônia que pede que todo mundo fique no lugar e espere a próxima coisa acontecer. E a próxima coisa estava prestes a acontecer. Camila ajeitou o buquê na mão esquerda. Deixou a mão direita livre para o celular. Deu um passo, depois mais um. O corredor central se abriu na frente dela, com as velas nas laterais e a câmera lá no fundo piscando vermelho. Rafael ouviu o passo e virou. Quando viu a expressão no rosto dela, o sorriso foi embora pela primeira vez em toda aquela tarde. O padre abriu o livro e Camila chegou ao altar. O padre tossiu uma vez e recomeçou. Rafael endireitou a postura quando Camila chegou ao altar. Ajeitou a gravata com 2 dedos, virou o corpo na direção do salão inteiro e fez aquilo que ele sabia fazer melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Encantou. Gente, eu quero pedir desculpas pela demora. A voz estava calibrada, nem defensiva demais, nem relaxada demais. Aquele ponto exato que parece sinceridade, mas é ensaio. Eu sei que a Camila parece nervosa e eu entendo. Casamento é grande, é assustador. E eu assumi para mim mesmo que ia ter paciência com ela hoje, porque eu conheço ela. Eu sei como ela é. Uma pausa. Calculada. Essa mulher aqui do lado é a pessoa mais importante da minha vida. E eu não estou aqui só por obrigação. Não estou aqui porque era o próximo passo. Estou aqui porque eu escolhi todo dia. Mesmo nos dias difíceis. A família do noivo estava na palma da mão dele. A tia da quinta fileira estava com os olhos marejados. 2 amigos dele trocaram aquele olhar de cara, que discurso. No chat, as mensagens de coração voltaram, misturadas com pontos de interrogação de quem tinha chegado depois que a live caiu e não entendia o contexto. 1.500 espectadores agora. Rafael pegou a mão de Camila. Olhou para ela com aquela expressão que ela tinha achado bonita por 3 anos. Aquele olhar específico que parecia dizer: você é a única pessoa no mundo que eu enxergo. Ela sabia agora que aquele olhar era uma ferramenta, que ele provavelmente usava com a mesma facilidade com outras pessoas. Eu amei você desde o primeiro dia, ele disse. Direto para ela, mas alto o suficiente para o microfone pegar. E se você precisar de mais 1 minuto, eu espero. Fica à vontade, porque eu não vou a lugar nenhum. O salão respirou junto. Aquele tipo de alívio coletivo que acontece quando a narrativa volta para o trilho esperado. Alguém bateu palma uma vez. Foi suficiente para outros 5 entrarem junto. Dona Fátima estava de volta à segunda fileira, com aquele sorriso de pérolas no lugar.
O padre abriu o livro pela terceira vez naquela tarde. Rafael soltou a mão de Camila e deu meio passo para trás, confiante, com o rosto virado para a câmera por um segundo. Só um segundo, mas suficiente para mostrar que ele sabia que estava ganhando. Virou para frente e disse, quase para si mesmo, com um sorriso no canto da boca: "Pode continuar, padre." "Pode continuar, padre." "Pode", disse Camila. E pegou o celular. O movimento foi calmo, sem pressa. Ela tirou o aparelho do buquê devagar, como quem vai checar uma mensagem, e levantou a tela na direção da câmera do fundo do salão. Rafael olhou para o celular, olhou para ela. O sorriso ainda estava no lugar, mas os olhos mudaram. "Camila, eu vou pedir um último minuto de atenção de vocês." A voz dela saiu pelo microfone lapela, com uma clareza que preencheu cada canto do salão. "Não vai demorar muito." O padre abaixou o livro. "Vocês que estão assistindo ao vivo e vocês que estão aqui dentro, antes desse casamento acontecer, eu preciso compartilhar alguma coisa." Ela respirou. "Porque eu acho que quando você está prestes a tomar uma decisão que vai mudar sua vida, você tem o direito de tomar essa decisão com a verdade na mão." Rafael deu um passo na direção dela. "Isso não é. Esse aqui é um áudio." Ela tocou o play. A voz de Rafael saiu pelo alto-falante do celular. Nítida, sem ruído, com aquele tom baixo e específico que ele usava quando achava que ninguém além de quem ele queria estava ouvindo. "Faz isso por mim. Fica quieta até o casamento passar. Depois a gente resolve. Você sabe que é você que eu quero. Ela é outra história." O salão virou pedra. Nem o chat se mexeu por 4 segundos. Rafael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso foi tirado de contexto. A voz saiu firme, mas rápida demais. "Você não sabe com quem eu estava falando. Você não sabe o que..." "Eu sei sim." Camila abriu o próximo arquivo. Virou o celular para o salão. A tela mostrava os prints da conversa com datas visíveis. Esse é o histórico de mensagens, com nome, com data, com foto, 14 meses. Começou antes do seu pedido de casamento. Uma mulher na terceira fileira cobriu a boca com a mão. O padrinho do lado esquerdo deu um passo para trás como se tivesse levado um empurrão. "Isso é mentira." Rafael levantou a voz pela primeira vez. Não era mais o tom calculado, era outro tom, o que aparece quando o roteiro sai do controle. "Alguém montou isso, alguém está querendo me destruir e você está caindo." "Rafael." A voz de Camila não subiu. "Eu gravei o seu celular no bolso do teu paletó 2 dias atrás no ensaio. Não tô caindo em nada." Ela mentiu, mas ela mentiu com tanta calma que nem ela mesma piscou. Rafael parou. E esse segundo de hesitação foi suficiente. Jéssica, posicionada na lateral do salão, ergueu o próprio celular e mostrou a tela para a câmera da live. O nome de Rafael no topo da conversa, a foto de perfil dele, as datas. Nítido, legível, impossível de negar. O chat explodiu. 2.200 espectadores, crescendo a cada segundo. Rafael virou para o salão. Procurou os rostos dos amigos, os que tinham rido antes, os que tinham apoiado, os que tinham aplaudido Dona Fátima. Encontrou olhares que ele não reconhecia. Não era mais o olhar de quem está do seu lado. Era o olhar de quem está reavaliando cada memória que tem de você. "Ela está inventando", ele disse para o salão. A voz estava perdendo a textura. "Vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou." Ninguém respondeu. E o silêncio de 300 pessoas que escolhem não responder é um dos sons mais pesados que existem. Camila abriu o último arquivo. "Esse é o vídeo", ela disse. Simples, sem drama, sem floreio, e deu play. O vídeo durou 43 segundos. 43 segundos em que o salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Nenhuma tosse, nenhuma cadeira rangendo. A voz de Rafael saindo pelo alto-falante do celular de Camila, nítida, no quarto que todo mundo que tinha visitado o apartamento deles reconhecia.
Quando o vídeo acabou, o primeiro som que veio foi de uma criança na última fileira perguntando para a mãe o que tinha acontecido. A mãe não respondeu. A tia de Rafael, a que tinha chorado durante o discurso dele 3 minutos antes, estava olhando para o chão com o lenço parado na mão, não enxugando mais nada, só segurando, como se o gesto de enxugar lágrima de emoção agora não fizesse sentido. O amigo da quinta fileira, o que tinha cutucado o colega e sorrido, estava com o celular levantado filmando. Mas o sorriso tinha sumido completamente. Na segunda fileira, Dona Fátima estava com os 2 lábios pressionados um contra o outro. O colar de pérolas subia e descia com a respiração acelerada. Ela não olhava para Camila, não olhava para o filho. Olhava para um ponto fixo no arranjo de flores do altar, como se pudesse, com força de vontade suficiente, fazer os próximos 30 segundos não acontecerem. No chat, as mensagens não paravam. Meu Deus! Ela gravou tudo. Alguém chama alguém. Eu tô tremendo aqui em casa. Esse homem não tem vergonha. Ela é muito forte. 2.800 espectadores. 3.000, subindo sem parar. O padrinho do lado direito de Rafael, um homem alto, de terno cinza, que tinha feito o brinde no ensaio e chamado Rafael de irmão de vida, deu 2 passos lentos para trás e se sentou no banco mais próximo sem ser convidado, como se as pernas tivessem decidido por conta própria que não queriam continuar apoiando aquilo. Uma mulher na quarta fileira, Camila não sabia o nome, era alguém da família dele. Se levantou, pegou a bolsa e saiu pela lateral sem olhar para ninguém. O salto dela batendo no mármore foi o único som por uns 3 segundos. Rafael estava parado no altar. Pela primeira vez em toda aquela tarde, ele não tinha a próxima frase pronta. Ele olhou para o celular de Camila, olhou para a câmera do fundo, olhou para o salão que 3 minutos atrás estava na palma da mão dele e agora era um lugar completamente diferente, cheio de rostos que ele não reconhecia mais. Abriu a boca. Eu posso explicar. Foram as piores 4 palavras que ele podia ter escolhido. O salão reagiu antes que alguém dissesse mais nada. Não foi explosão. Foi aquele movimento lento e irreversível de quando uma estrutura começa a ceder. Primeiro uma parte, depois outra, depois tudo junto. O tio de Rafael, um homem de uns 60 anos que estava na terceira fileira desde o começo, com aquela postura de quem aprova tudo, se levantou devagar e saiu sem falar nada. Sem olhar para o sobrinho. Sem olhar para ninguém. 2 convidados do lado da noiva, que tinham ficado quietos durante toda a humilhação do bloco anterior, agora trocavam mensagens rápidas no celular, inclinados um para o outro, com aquela expressão de indignação contida que só aparece quando alguém finalmente tem permissão de sentir o que já estava sentindo. Rafael tentou. Deu um passo na direção de Camila, com as mãos abertas, aquele gesto universal de me deixa explicar, me deixa falar. Camila, escuta, esse vídeo não mostra tudo. Tem contexto que você não conhece. Tem uma situação que aconteceu e que eu ia te contar. Quando? A voz dela saiu baixa, sem raiva, sem choro, só a pergunta. Quando você ia me contar, Rafael? Ele abriu a boca. Depois do casamento, ela continuou. Depois da lua de mel, depois de 1 ano, 2, ela pausou. Ou na hora que fosse conveniente para você, que foi exatamente o que você disse para ela. O áudio da própria voz dele ainda estava fresco no ar do salão. Não precisava repetir. Rafael virou para o salão como quem procura apoio. Procurou os rostos que tinham rido com ele, que tinham aplaudido junto, que tinham segurado o lado dele durante toda aquela tarde. O padrinho do terno cinza ainda estava sentado no banco, olhando para o chão. O amigo da quinta fileira tinha abaixado o celular e não encarava Rafael. Dona Fátima finalmente olhou para o filho. E o olhar não era de defesa, era de alguém que sabia, que sempre soube de alguma coisa e que agora estava carregando o peso de ter ficado quieta. Mãe.
A voz de Rafael foi a primeira vez em toda a cerimônia que ela saiu sem cálculo, só desespero. Mãe, faz alguma coisa. Dona Fátima fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, disse baixinho, mas o microfone pegou. Eu não tenho o que fazer, meu filho. Rafael virou de volta para Camila. A última cartada. Eu te amo, você sabe que eu te amo. O que aconteceu foi um erro, foi uma fase, foi uma coisa que... Para. Uma palavra. Rafael parou. Você não me ama, ela disse. Sem drama, com aquela calma que dói mais que o grito. Você ama o que eu representava para você, a estabilidade, a imagem, o casamento bonito que aparece na live com 1000 e tantas pessoas assistindo. Ela olhou para a câmera por um segundo, depois voltou para ele. Mas eu não sou imagem e eu não vou ser conveniente para você. Ela abriu a mão. A aliança que estava no dedo dela, a que ele tinha colocado no ensaio e esquecido de pedir de volta, ela tirou devagar. Segurou entre o polegar e o indicador por um segundo e colocou no buquê. Não jogou, não atirou. Colocou, com cuidado, como quem encerra uma conta. Depois entregou o buquê inteiro para ele. Rafael ficou com as flores na mão sem entender exatamente o que fazer com elas. O chat parou por 3 segundos. Depois veio a onda. Almas. Primeiro uma pessoa. Depois 3. Depois o salão inteiro. Não todo mundo, mas o suficiente para preencher o espaço. E cada par de mãos que entrava junto fazia o som crescer até o teto do salão de festas que tinha custado caro demais e que agora seria lembrado por razões completamente diferentes das planejadas. Camila não sorriu. Não comemorou. Ficou parada por um segundo, respirou fundo e virou de costas para o altar. Jéssica estava no corredor central esperando, com a mão estendida. Camila caminhou até ela, pegou a mão e as duas foram em direção à saída. Lá atrás, Rafael ainda estava com o buquê na mão, no altar, com as flores brancas que tinham custado mais de 1 mês de aluguel, cercado por um salão que tinha deixado de ser dele em menos de 43 segundos. O padre fechou o livro, a câmera continuava transmitindo, e o número na live não parava de subir. A porta do salão fechou atrás delas. O corredor externo estava vazio, ar frio, luz de tarde entrando pelas janelas altas. O som do salão ficou abafado atrás da porta pesada, como se o mundo tivesse baixado o volume de uma vez só. Camila parou no meio do corredor. Soltou a mão de Jéssica, ficou parada com os 2 braços caindo ao lado do corpo, olhando para nada específico. Aquele olhar de quem acabou de passar por uma coisa grande demais para processar em tempo real. Jéssica ficou do lado. Não disse nada. Só ficou. Depois de uns 20 segundos, Camila disse: meu sapato tá apertando desde as 2 da tarde. Jéssica olhou para ela. Camila olhou de volta. E as duas riram. O tipo de risada que não é de alegria nem de loucura. É de alívio. Daquele alívio físico que ocupa o corpo inteiro quando uma tensão que estava represada faz tempo finalmente encontra uma saída. A risada durou pouco, mas foi real. Jéssica checou o celular. 4.300 espectadores ainda na live, comentários em cascata. O vídeo já tinha sido recortado e repostado em pelo menos 3 perfis diferentes. Você quer desligar a live? Ela perguntou. Camila pensou por um segundo. Deixa. Já foi. Elas caminharam até a saída do espaço. O segurança da porta abriu sem perguntar nada. Ele claramente já sabia o que tinha acontecido lá dentro. O tipo de informação que viaja rápido entre funcionários. Lá fora, o estacionamento estava quieto. O sol de fim de tarde batia no asfalto e em cima dos carros enfileirados. Camila tirou os sapatos, segurou pelos saltos, caminhou descalça até o carro de Jéssica. O celular dela vibrou. 1 vez, 2, 10, 20. Ela olhou para o número de notificações na tela. 146 mensagens novas. E virou o aparelho com a tela para baixo no banco do passageiro. Jéssica deu a partida.
Para onde você quer ir? Para qualquer lugar que não tenha flores brancas. Rafael não estava no apartamento quando Camila foi buscar as coisas, 3 dias depois. Ela foi de manhã cedo, com Jéssica e com uma prima, e levou exatamente o que era dela: roupas, documentos, a cafeteira que tinha comprado sozinha antes de se mudar, a planta na janela da sala que ela regava e ele nunca lembrava que existia. Levou 40 minutos. Ela não abriu gavetas que não eram dela. Não procurou mais nada. Na semana seguinte, o vídeo da cerimônia tinha chegado a 800.000 visualizações, numa compilação que alguém tinha montado com os melhores momentos da live. O nome de Rafael virou assunto em grupos de WhatsApp em cidades que ele nunca tinha visitado. O emprego mandou uma nota interna pedindo para ele se afastar temporariamente enquanto a situação se resolvia. Bruna desativou todas as redes sociais em menos de 48 horas. Dona Fátima não ligou para Camila. Camila não esperava que ligasse. 2 semanas depois, Camila estava na varanda do apartamento da mãe, onde tinha ficado desde aquele dia, quando recebeu uma mensagem de um produtor de conteúdo que tinha visto a live. Ele estava montando um podcast sobre mulheres que tinham tomado decisões difíceis em momentos impossíveis e queria saber se ela topava ser a primeira convidada. Ela ficou olhando para a mensagem por um bom tempo. Então digitou: "Pode me ligar amanhã de manhã?" E enviou antes de pensar 2 vezes. 2 meses depois, numa tarde de semana, Camila estava numa fila de banco. Na sua frente, um casal brigava em voz baixa. Aquela briga contida de lugar público, onde as palavras são pequenas, mas o peso é enorme. O homem tinha o tom de quem já ganhou antes de começar. A mulher tinha os olhos fixos no chão. Camila reconheceu aquele chão. Ela mesma tinha olhado para ele. Ela se aproximou da mulher devagar, parou do lado dela. "Com licença." Não era para o homem, era para ela. A mulher levantou o olhar. "Você tá bem?" Camila perguntou em voz baixa, direta, sem drama. A mulher piscou. Não respondeu na hora, mas ergueu a cabeça 2 centímetros. Foi suficiente. Camila ficou do lado dela até a fila avançar. Não disse mais nada. Não precisava. Às vezes, a coisa mais importante que alguém pode fazer é simplesmente aparecer do lado e ficar, só para lembrar a outra pessoa que ela não está sozinha no mundo. Eu pensei muito sobre o que essa história significa antes de contar ela para você. Porque a parte mais difícil não foi o Rafael, não foi o vídeo, não foi o salão, não foi a live com milhares de pessoas assistindo. A parte mais difícil foi aquele momento no banheiro, quando Camila olhou para o espelho e teve a chance de sair em silêncio, e ninguém jamais ia saber o quanto ela tinha engolido. Eu vi uma mulher escolher a verdade quando a mentira era mais fácil. Eu senti o peso daquele buquê sendo entregue de volta. Isso me arrepia porque não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre uma pessoa que chegou no limite de quanto de si mesma conseguia abrir mão para manter uma ilusão de pé. Tem gente que carrega esse silêncio a vida inteira. Camila não carregou, e eu acredito que é isso que fica. Não a queda dele, mas a decisão dela. Se essa história te emocionou, se você ficou na tela até o final torcendo pela Camila, deixa o seu like agora. Esse gesto simples nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Isso aqui não é automático. Tem alguém do outro lado lendo o que você escreve. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.